prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade e o tema da mensagem é revelação. Diga revelação. Diga mais forte, revelação. Revelação para viver o ano de maravilhas. Nós precisamos de revelação para viver o ano de maravilhas. Nós acabamos de ler o texto sagrado em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, e ali propôs-lhe outra parábola. Nas últimas duas mensagens, nós estivemos falando sobre uma parábola, hoje nós vamos retomar ela, mas nós já fizemos a leitura, iremos fazer uma introdução sobre essa outra parábola. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É muito interessante que Jesus, ele traz uma mensagem diferente. Ele traz uma mensagem do reino. Nós precisamos fazer uma diferença da mensagem do Pai, do ancião de dias, do Deus Pai, que é uma mensagem de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único filho, o seu unigênito filho. Então a mensagem do Pai é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de vida eterna. Mas a mensagem do Filho, que era um mistério escondido de Deus, a mensagem de Jesus é diferente da mensagem do Pai. A do Pai é de salvação, a de Jesus é de reino. A mensagem do Filho é que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que possamos crescer, amadurecer, e como um filho maduro, tomar o reino à força e governar. Como Adão, o primeiro Adão, não conseguiu dominar, governar e subjugar, o propósito de Jesus e a mensagem do reino é que você venha tomar o reino à força, e que você venha reinar, que você venha dominar, governar e subjugar. Então existe uma diferença na mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem do Pai é a mensagem daquele que quer salvar o Filho, mas a mensagem do Deus Filho é que você se torne uma pessoa adulta e madura e governe. Então por isso que nós vamos ver Jesus falando de arrependimento no sentido de mudar a mente. Mudança de mente. Mudar a mente, ter uma mente de reino, de filho. E ele vai trazer sempre uma mensagem do reino. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia. Então ele vai trazer uma série de parábolas falando sobre o reino. O que é o reino? Ao que podemos compará-lo? Jesus está tentando explicar a mensagem do reino. E esse é o propósito de Jesus. Você já é salvo. A mensagem do Pai já te alcançou. Você crê em Deus. Você crê em Jesus. Você crê que Ele se fez carne e Ele morreu por nós. Então a mensagem do Pai, o Evangelho do Pai, já se concretizou em tua vida. Você já é salvo. Mas existe a mensagem do Filho. E o propósito do Filho é que você seja uma pessoa com autoridade, uma pessoa adulta, madura, que governe. E aqui Jesus vem com uma parábola, propôs-lhe outra parábola, dizendo, e ele vai falar para os seus discípulos, e ele vai contar uma parábola falando sobre um pai de família, uma pessoa adulta, uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma autoridade sobre um território. Um pai de família semeou o trigo, mas de repente, quando o trigo começa a crescer, quando o trigo rompe a terra, os discípulos observam que no meio do trigo tem joio. Ou seja, no meio do trigo, que vai produzir pão, que vai trazer sustento, no meio da produção, da coisa boa, tem algo ruim, tem o joio, tem o veneno. E aí, Jesus contando a parábola, ele diz que os servos vieram perguntar para ele, para o pai de família: olha, o que aconteceu?
Você não semeou coisas boas? Você não semeou o trigo? Por que está nascendo o joio? Sabe, essa é uma pergunta que a maioria das pessoas tem. Mas eu só estou fazendo coisas boas. Por que eu estou colhendo coisas ruins? Por que eu só faço bem, pastor? Eu faço bem, eu procuro ajudar as pessoas, e a palavra diz que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas eu estou semeando coisas boas, e estou colhendo coisas ruins. E aí Jesus traz essa parábola, e ele explica isso. Ele explica, olha, você pode semear coisas boas, mas pode colher coisas ruins. Nós falamos muito isso. O que o homem semear, isso ele colherá. Se semear coisas boas vai colher. Se semear coisas ruins vai colher. Não tem como você semear limão e querer colher laranja. Às vezes a vida está amarga. E aí a gente pergunta, mas eu não semeei laranja? Por que eu estou colhendo limão? E aí Jesus traz uma explicação. E ele diz, o reino dos céus é assim. Você já foi salvo, e você está buscando o reino, e você está semeando, só que quando chega o tempo da colheita, você vê que você está colhendo coisas ruins, coisas que você não semeou, e Jesus ele deixa bem claro, quem foi que semeou isso? Diga, o inimigo. Então enquanto Deus semeia coisas na sua vida, enquanto você semeia coisas boas, o inimigo vem e semeia coisas ruins, e quando vamos colher, tem uma colheita boa e uma colheita ruim. Mas por que isso acontece? Quando é que o inimigo vem? Como é que eu posso vencer esse inimigo? Porque ninguém quer semear coisas boas e colher coisas ruins. Ninguém quer semear coisas boas e colher coisas boas e ruins. Se eu estou semeando coisas boas, eu quero colher coisas boas. Então como é que eu vou vencer esse inimigo? Quando é que ele age? Quando foi que ele semeou? Porque a parábola diz, ninguém viu, ninguém sabia quem era, e quando foi semeado, mas Jesus diz, olha, mas quando vocês dormiram, e à noite, veio o inimigo, e semeou o joio. É óbvio que Jesus não está falando que você deve ficar acordado 24 horas, não é isso que ele está falando. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero retomar a parábola principal que nós temos estudado nas duas últimas mensagens e vamos continuar com ela hoje. Em Mateus 13, abra em Mateus 13. Mateus 13, do versículo 18 em diante. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino. Que palavra? Do reino. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. Não é a palavra da salvação. Não é a palavra da salvação. Não é qualquer palavra. Não é uma palavra evangelística. Não é uma palavra pastoral. É a palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que nós precisamos é de uma palavra do reino. Não é de qualquer palavra, não é de uma palavra de salvação, não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de conhecimento. Nós precisamos de uma palavra do reino. Nós precisamos entender o reino de Deus. Hoje se ouve muitas pregações evangelísticas, muitas pregações de ensino, muitas pregações proféticas, muitas pregações. Mas nós temos que buscar uma palavra sobre o reino. A preocupação de Jesus e a nossa preocupação é de ensinar a palavra do reino e ouvir a palavra do reino. O inimigo não está preocupado em roubar uma palavra de salvação.
uma palavra de conhecimento, uma palavra evangelística. O inimigo quer roubar a palavra do reino. Porque quando você começa a entender o reino de Deus, as coisas começam a mudar na tua casa. Começam a mudar na tua vida. Porque é a mensagem do reino que vai fazer você crescer e amadurecer e tomar uma posição, uma postura de abençoado para frutificar, multiplicar, subjugar, dominar e governar. Então a palavra de motivação, o diabo não está muito preocupado em roubar ela, não. As pessoas dizem, pastor, dá uma palavra mais avivada. Pastor, eu preciso de uma palavra de motivação, pastor, eu estou um pouco desmotivado. Sim, nós precisamos. Mas o inimigo, ele não quer roubar qualquer palavra. Ele quer roubar a palavra do reino. E você precisa entender isso e buscar isso. Se Jesus fala de uma palavra de reino, então nós precisamos buscar o quê? Uma palavra de reino. Se nós entendemos que o inimigo quer roubar a palavra do reino, para que você não entenda Deus como Rei dos Reis, para que você não se posicione como um filho amado, maduro, que é herdeiro, que tem direito à bênção. Se você não entender isso, nada muda na sua vida. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A primeira coisa para você receber a mensagem do reino, a palavra do reino, a semente do reino, você não pode estar à beira e à margem, você tem que estar no centro, você tem que estar no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver à margem, se você estiver do lado, se você vem de vez em quando buscar uma palavra de Deus, você está à margem. O inimigo vai te roubar. O que ele diz? Que a primeira semente cai ao pé do caminho. Não é no caminho, é ao pé do caminho, é do lado do caminho. É as pessoas que estão sentadas, acomodadas, que estão pedindo uma esmola. Não é as pessoas que estão de pé, firmando os passos e andando e seguindo Jesus. O texto continua e vai falar de um outro tipo de terra, um outro tipo de pessoa. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui fala de um segundo tipo de terra, um segundo tipo de pessoa. Uma pessoa que ela está no centro, ela está de pé, ela está no centro, ela está caminhando, ela firmou os passos, está seguindo Jesus. E quando ela recebe a mensagem do reino, quando ela recebe a palavra de Deus, ela se alegra. Porque ela fala de bênção, ela fala de prosperidade, ela fala de reino, ela fala de autoridade, fala de mudança de vida, não simplesmente vida após a morte, mas fala de vida em abundância aqui e agora. Só que ele recebe com alegria. É como eu tenho dado exemplo, olha, é ano de maravilhas. A pessoa recebe, a pessoa fica ansiosa. Qual vai ser a palavra apostólica do ano? Como vai ser o ano que vem? E Deus vem e fala, é ano de maravilhas. A pessoa se alegra, mas ela não persevera. E se ela não persevera, não cria raízes. E aí o que acontece? Vem a perseguição por causa da palavra. Porque você recebeu a palavra com alegria. E o inimigo quer fazer o quê? Quer roubar. E aí ele vai criar situações para que a mensagem seja roubada, para que a mensagem seja abandonada. E aí você vai, o que ele vai fazer? O que ele vai usar? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, ou seja, não persevera. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A angústia e a perseguição. Ele se alegra no culto, mas quando ele tem que agir, ele sente a angústia e o peso do dia a dia.
É ano de maravilhas, amém. Mas santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí ele não quer se santificar, ele anda no meio da imundície, ele se aceita na roda dos escarnecedores, e aí começa a ter angústia, começa a ter perseguição, porque o diabo quer roubar a semente. A semente é preciosa. Existe um terceiro tipo de pessoa, de terra. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Próximo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você observou que os 4 tipos de terra, que os 4 tipos de pessoas, que a pessoa que está à beira do caminho, a pessoa que tem pedras, que tem espinhos, e a boa terra, todos ouviram a mensagem? Todos ouviram a mensagem. Mas um está à beira do caminho. Ele não está no centro da vontade de Deus. Ele está no seu próprio caminho, no caminho de Caim, no caminho de Balaão. Mas nós vemos que todos eles ouviram a mensagem, mas um não está no centro da vontade de Deus, está seguindo o seu próprio caminho. O outro, ele recebe com alegria, mas fica angustiado e por causa da perseguição da palavra, ele se torna infrutífero. Sabe, você tem que entender uma coisa. Você que é salvo e está ouvindo a mensagem do reino, a palavra do reino, o inimigo vai querer trazer angústia e perseguição. Não é pessoal, não é contra você. É por causa da semente que está em você. Ele não quer roubar você, ele quer roubar a semente que foi depositada em você. E aí a pessoa fica chateada, todo mundo me persegue, ninguém me entende, eu estou angustiado, pastor, todo mundo me persegue. Pastor, é em casa as pessoas me perseguem, é no trabalho as pessoas me perseguem, é por causa da palavra. Elas não estão perseguindo você, é a palavra. Só que você leva para o lado pessoal. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me ajuda, todo mundo me persegue. Não é contra você, é contra a palavra. Mas aí, como nós vimos, tem a do espinho, e é a pessoa, ela vem, ela ouve a palavra como os outros. Ela está no centro da vontade, ela está ouvindo, ela está no centro da vontade, ela está firmando os passos, ela está caminhando. Ela se alegra, mas ela persevera, mas ela se ilude com as coisas do mundo. Olha como é que diz o texto? Os cuidados deste mundo. Ela está mais preocupada com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino. Ô pastor, você não sabe que eu tenho que trabalhar? Não posso estar aqui no domingo. Terça-feira, pastor, eu tenho que trabalhar. Amém, todo mundo tem que trabalhar. É óbvio que há momentos que não tem como mesmo. Há momentos que não tem como, mas a pessoa está mais preocupada com as coisas do mundo e é seduzida com as coisas do mundo. Um namoro desvia ela. Uma angústia desvia, um namoro desvia, um problema desvia. Uma sedução não, porque se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Geralmente quem trabalha mais ganha mais. Mas quem trabalha mais e ganha mais não é abençoado, não é próspero, não tem mais do que os outros não. Você já percebeu isso? Só que a gente cai na ilusão do mundo, vamos fazer hora extra. Conheço um amigo de muitos anos atrás, ele fez muita hora extra. Ele ia para o trabalho e ele não fazia nada, numa grande empresa. Ele estava lá perdido. Ganhava um alto salário. E ele ia para lá e não fazia nada. Tinha o escritório dele, ele aprendeu inglês, depois alemão, ele ia para a empresa,
De manhã, saía à noite, ele não fazia nada, não tinha uma função nenhuma. Ele fez muita hora extra. Com a hora extra, ele tinha dinheiro para comprar um apartamento. Aí ele foi mandado embora. Pegou o dinheiro que dava para comprar um apartamento. E ele falava para mim, eu não sei aonde foi parar o dinheiro. Ele falava, Marcos, se eu tivesse gastado ainda com coisa errada, Marcos. Se eu tivesse gastado com droga, com prostituição, com bebida, mas eu não sei aonde foi esse dinheiro. Porque não tem a bênção. Então tem pessoas que se preocupam com as coisas do mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Então, se você estiver no centro da vontade de Deus, e se você perseverar, porque o fruto não nasce do dia para a noite, o fruto não é milagre. Você lança a semente, nasce, e aí a espiga, o grão na espiga, é um processo. Colheita é um processo. Colheita não é milagre. Colheita não é bênção. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, se você perseverar, se você se alegrar com a palavra e perseverar, e se você não se iludir com as coisas desse mundo, ele garante. E ele começa aqui, ó, 100, 60 e 30. No mínimo 30. Só que vamos voltar à parábola inicial. Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou perseverando, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou perseverando, eu entendo que é um processo. Eu estou no centro da vontade, perseverando, e eu não sou iludido com as coisas do mundo. Eu vou produzir 100, 60 ou 30. Mas por que então eu estou colhendo coisas ruins? Não é justo, pastor. Eu fiz tudo certinho esse ano, pastor. Mas olha a minha vida. Olha meu casamento, a minha família, a minha vida financeira, pastor. Eu fiz tudo direitinho, por que está tudo dando errado? Se eu estou fazendo tudo certinho, por que está tudo dando errado? Ou boa parte dando errado? Ou por que eu estou semeando coisas boas e estou colhendo coisas ruins, pastor? Porque o inimigo veio e ele semeou o joio. E quando é que o inimigo vem? Quem é esse inimigo? E quando ele semeia? O inimigo vem e ele semeia. E nós sabemos que a semente é uma palavra. Que as palavras boas vão dar bons frutos, mas a palavra ruim vai dar frutos ruins. O inimigo vem e ele semeia uma semente ruim, ele semeia o joio, e nós vamos colher o quê? Veneno. Mas não fui eu que semeei, isso não é justo. O certo e o justo é semear coisas boas e colher coisas boas, mas por que eu estou colhendo coisas ruins? Diga, eu quero a mensagem do reino. Eu não sei, mas a maioria quer uma mensagem evangelística. A maioria quer um sermão bem montado, introdução, tópico 1, 2, 3, conclusão. A maioria quer uma mensagem de motivação, de automotivação. A maioria não quer a mensagem do reino. Mas é a mensagem do reino que dá fruto. A outra mensagem não. A outra mensagem não dá fruto. É só a mensagem do reino. E a mensagem do reino tem como propósito você entender a morte e a ressurreição de Jesus, e que você morre com Ele, que você nasce com Ele, nasce de novo, nasce com Ele, você cresce, chega à estatura do varão perfeito, você torna-se um homem, uma mulher madura, responsável, toma atitudes, entende o processo e conquista muito. Essa é a mensagem do reino, é essa mensagem que dá resultados, as outras não. A mensagem pastoral não. A mensagem evangelística não. Uma mensagem de motivação não. É só a mensagem do reino que dá colheita. E é essa
que o inimigo quer roubar. Então ele quer te tirar do centro da vontade de Deus. Não, para que ir na igreja? Para que ouvir uma palavra? Ouve qualquer coisa. Ouve em casa mesmo. Então ele quer te tirar do centro da vontade. E ele quer roubar a semente. E ele quer te sufocar para que não haja fruto. Mas se você recebe a semente, e você está no centro, você se alegra, você persevera, e você não se ilude com as coisas do mundo, Jesus já começa, o resultado é 100. Se não for tudo, né, se não for o máximo, mas pelo menos 60 ou 30. Agora, a maioria dos cristãos não estão tendo resultado nenhum, e a única coisa que colhem é coisas ruins. Agora, por que eu semeio coisas boas e estou colhendo coisas ruins? Em Gênesis 3, versículo 17, e Adão disse, porquanto deste ouvidos, e a Adão disse, ou seja, Deus disse a Adão, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Diga, com dor. Preste muita atenção. Deus deixou bem claro, se comer, certamente morrerá. Agora, por que a terra se tornou maldita? Porque o homem comeu? Então Deus mentiu. Porque Deus falou, porque se comer, certamente morrerá. Diga, porque se comer, certamente morrerá. O homem morreu? Morreu no espírito, e a alma e o corpo entraram num processo de morte. Mas, por que a terra se tornou maldita? Deus não tinha falado que a terra ia se tornar maldita se o homem comesse. A terra se tornou maldita porque o homem deixou de ouvir a Deus e foi ouvir a sua mulher. E aqui não é um caso de família. Mas quantas pessoas estão vivendo um estado de miséria porque deixaram de ouvir a Deus para ouvir outra pessoa? Não é? Sabe o que é, pastor? É que o meu patrão falou. Sabe o que é, pastor? É que eu vi no jornal, pastor, e vai ter desemprego, pastor. Toda vez que você deixa de ouvir a Deus para ouvir outra pessoa, o espírito da miséria entra na sua vida. Porque não tem como andar com Deus e não ser próspero. Não tem como. É porque deixou de ouvir a voz de Deus. Deixou bem claro aqui, e a Adão disse, porquanto destes ouvidos à tua mulher e comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Ele deixa bem claro. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, que ouviu a sua mulher. Com dor comerá dela todos os dias da tua terra. A terra se torna maldita e ele vai trabalhar e ele vai ter dor para comer. Por quê? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir uma pessoa. Quantas pessoas ouvem o filho? Quantas mulheres, ao invés de ouvir o Deus, ouvem o marido? Quantos homens, ao invés de ouvirem Deus, ouvem a mulher, ouvem a vizinha, ouvem o Jornal Nacional? Quando paramos de ouvir a Deus, a terra se torna maldita. Por que você destes ouvidos à tua mulher, a terra é maldita? Você prefere ouvir a Deus ou ouvir uma outra pessoa? Você pode medir o seu ouvido espiritual pela tua terra. Se a tua terra está maldita, é porque você não está ouvindo a Deus. Ou acha que está ouvindo a Deus. Tem pessoas que acham que estão ouvindo a Deus. Em Gênesis 4:12, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Caim mata o seu irmão, derrama sangue sobre a terra. Ele semeia sangue sobre a terra. E quem semeia sangue
colhe morte. A terra, porque a terra bebeu do sangue, porque a terra foi semeada com o sangue do irmão, a terra perde a sua força. Então ela poderia dar 100, mas agora ela vai dar 60, agora ela vai dar 30. Por quê? Perde a força. Por quê? Você pode dizer, pastor, eu nunca matei ninguém não. Mas Jesus disse, se você fala mal do seu irmão, você já está matando, você é homicida. Nós não matamos com as mãos, nós matamos com a língua. Se você fala mal de um irmão, você é homicida, você está derramando sangue. No reino de Deus, você está derramando sangue. E porque você derrama sangue, você trabalha, e o resultado é pouco. Pastor, olha, eu trabalho de segunda a segunda, pastor, mas a minha vida é miserável. Tome cuidado com o que você fala. Você tem ouvido a Deus? Você tem derramado sangue inocente? Você tem falado mal do irmão? Porque se você deixar de ouvir a Deus para ouvir outro, a terra se torna maldita. E se você falar mal de alguém, a terra perde a força. Eu não sei se você já sabe, mas o presidente, eu não sei, mas ele diz que é cristão. Ou seja, ele é um irmão em Cristo. Não estou aqui defendendo ninguém, estou te ensinando um princípio. Você pode estar falando mal de mim, você pode estar falando mal do seu pai, da sua mãe, você pode estar falando mal de um pastor, de uma igreja, eu não sei. Eu só estou te ensinando a verdade. Por que que a minha terra produz pouco, pastor? Uma vez a cara chegou para mim, olha, essas pessoas aqui trabalham demais. Eu falei assim, trabalham demais e não colhem nada. Trabalham demais, mas não colhem nada. Porque derramam sangue inocente, derramam sangue do irmão, por causa de ciúmes, inveja, fala mal. Não tem outro motivo para alguém falar mal do outro. Ciúmes, inveja, mágoa, ressentimento. Deus não me abençoou, abençoou o outro. Ouça a Deus e só libere palavras de vida. Gênesis 8, 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Com o dilúvio, Deus faz uma nova aliança com o homem, a humanidade, e ele diz, olha, a partir de agora, o que o homem semear, isso ele colherá. Eu não vou mais interferir. Porque Deus criou o homem e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para lavrar e guardar a terra. Mas Deus lavra a terra. Deus planta o jardim com as suas próprias mãos e dá para o homem e diz, agora come. Ué, mas o homem não ia ter que lavrar a terra? Deus falou, vamos fazer o homem para o homem lavrar a terra. Mas quem lavrou a terra foi Deus. E Deus dá para o homem. Agora Deus diz, olha, agora eu não vou mais dar. Agora eu não vou mais interferir no dia, nas estações, nas colheitas. O que o homem semear, isso ele colherá. Se semear pouco, pouco colherá. Se semear muito, muito colherá. Se não me ouvir, vai viver numa terra maldita e vai ter dores. Se derramar sangue do irmão sobre a terra vai produzir menos, menos e menos. Tem pessoas que só pagam as contas e comem, porque Deus é misericordioso. Só recebe 30%. Poderia receber 60%, 100%. Mas não está ouvindo Deus. Finge que está ouvindo, mas não está ouvindo. Diz que é irmão, mas não é irmão. Está mais para Caim, está mais para Ismael, está mais para os irmãos de José do que qualquer outra coisa. E aí ele diz, olha, enquanto a terra durar, até o final, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Vai ter colheita agora. Você vai semear e você vai colher. Você pode semear muito e colher pouco. Você pode semear só coisas boas, mas o inimigo vem à noite, enquanto você está dormindo, semeia o joio e você colhe coisas ruins. Agora, como eu disse, será que Deus está dizendo assim, olha, vocês dormiram à noite? Não é para dormir à noite, senão o inimigo vem.
Vocês acham que Deus está falando isso para ficar acordado a noite toda? Será que o inimigo vem? Não, Ele está falando que o inimigo veio à noite enquanto dormiam, enquanto era trevas, enquanto havia trevas. O inimigo semeia aonde tem trevas. Quando vem a noite, quando tem trevas, quando você está dormindo, não há vida, porque dormir é um símbolo da morte. Quando você está dormindo, quando você está morto espiritualmente, quando não há vida em Deus, quando não há luz, é nas trevas, é na morte, é nas trevas que o inimigo semeia. É aí que ele semeia. Em Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós entendemos, porque o pai da família, ele diz, quando vocês dormiram, à noite o inimigo veio e semeou. Então nós sabemos que o inimigo vem é à noite. Sabe por quê? Porque Deus prendeu o inimigo nas trevas. Prendeu ele com correntes nas trevas. É assim que diz o texto sagrado. Deus colocou o inimigo aonde? Nas trevas. Prendeu o inimigo com correntes de ferrolhos nas trevas. Aonde há trevas, há inimigo. Agora, o que é trevas? As trevas não existem. Sabe o que é trevas? Ausência de luz. A ciência diz que as trevas não existem. Que aonde não tem luz, é trevas. Sabe quando Jesus fala lá em Apocalipse, se fosse frio ou quente, mas é morno. Sabe o que significa ser morno? Misturado. Se fosse quente, se fosse luz, se fosse frio, se fosse trevas, porque o frio também não existe. O frio é a ausência de calor. O frio é a ausência de calor, é a ausência de sol, é a ausência de luz. Então, nós temos que entender que o inimigo está em um lugar espiritual. O inimigo está acorrentado e ele está preso nas trevas, que aonde há trevas e aonde há frio, ali o inimigo está. Pode ter certeza. Você está numa reunião, deu um calafrio assim, dá uma arrepiada, um frio, passou um demônio. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque eles estão nos lugares frios e escuros. E nós vemos luz. No começo do texto sagrado fala em Gênesis, luz, e haja luz. Mas o certo é, volte à luz. Eu já falei para vocês, olha, Gênesis começa dizendo que a terra era vazia, sem forma, e havia caos sobre a terra. Deus criou algo ruim? O que aconteceu para que a terra estivesse vazia, sem forma, tivesse um caos? Mas aí quando diz no versículo seguinte, e disse Deus, haja luz, no original é, volte luz, ou seja, havia luz sobre a terra, mas algo aconteceu que a luz se retirou e ficou as trevas. Porque é no dia 4, não no dia 1º, que nós vamos ver Deus criando os luminares nos céus, o sol, a lua, as estrelas. Só no 4º dia que vai entrar a questão do tempo, dia e estações. Antes era a eternidade, tinha luz, aconteceu algo e a luz foi embora, mas Deus diz, volte luz. E nós sabemos que Jesus é a luz, porque quando você lê o texto de João, falando sobre Jesus, diz que ele é a luz do mundo, o verbo que se fez carne. Ele é a luz do primeiro dia. Ele é a luz que voltou. Primeira coisa, para você não colher coisas ruins no ano de maravilhas, é buscar a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e os meus discípulos são luz. Agora, o que é luz? Luz significa a presença de Deus. Luz significa conhecimento, sabedoria, significa revelação.
Sabe aonde o inimigo semeia coisas ruins na sua vida? Aonde não há luz, aonde não há verbo, aonde não há semente. É aí que o inimigo semeia, é aí que o inimigo está agindo. As pessoas estão sofrendo e deveriam se perguntar: como é que eu faço para saber? Como é que eu busco conhecimento nessa área? Como é que eu busco luz? Como é que Deus vem nessa minha área? Área da saúde? Porque o diabo está semeando doenças. Porque não tem luz, porque não tem calor, porque não tem conhecimento, porque não tem revelação. E o inimigo semeia doenças. Por que as famílias estão sendo destruídas? Porque não há luz, não há conhecimento, não há sabedoria, não há revelação. O inimigo está destruindo famílias. Você viu o número de pessoas, de casamentos destruídos no tempo da pandemia? Por quê? Porque não sabem nada sobre casamento. Acham que é juntar a escova de dente. Acham que é virar o zoinho. Não sabem nem o que é casamento. Não cumprem a lei do país, não recebem a bênção de Deus. E aí querem ter um casamento abençoado. Por que os filhos estão se desviando? Porque não sabem nada sobre filhos. E ainda o ignorante vem, porque não tem manual para criar os filhos. O manual é a palavra, o problema é que o inimigo roubou. Sabe quantas pessoas morreram de Covid? Mais de 600 mil, não é isso? Sabe quantas empresas faliram nesses 2 anos? 700 mil. 600 mil pessoas morreram de Covid. Empresas fecharam 700 mil. Por que estamos sofrendo? Porque o inimigo roubou a semente da saúde. Porque o inimigo roubou a semente da prosperidade. Porque as famílias estão sendo destruídas? Porque o inimigo roubou a semente do reino sobre família. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas dizem: não, pastor, já entendi. A cara sabe que, né, hoje ela já até parece crente já. Mas a nossa briga era muito porque ia falar algo para ela: não, entendi. Aí depois errava de novo. Aí ia falar: aconteceu isso. Não, agora entendi. Mas não parava para ouvir, não para para meditar, não para aprender. Eu aprendi, entendi, não vou errar de novo, não vou errar. O inimigo vem e rouba. Acha que ouviu, acha que entendeu, acha que tem a palavra da bênção, mas o inimigo rouba. Porque não quero, para de falar, para, toda hora falando sobre isso. Toda hora falando sobre reino, toda hora falando sobre família, toda hora falando sobre saúde. Vou te falar uma coisa, não tenho superpoderes não. Se a minha família está de pé hoje, é porque você não sabe quantas noites eu passei em claro, buscando na palavra princípios para a família. Você sabe que a maioria da família de pastor é pastor louco, a maioria em pecados graves de morte, a maioria em depressão, a maioria das mulheres de pastor com câncer, morrendo, mais de 80% das mulheres de pastor com depressão, tomando remédio tarja preta, a maioria dos filhos de pastor tudo perdido. Não tive sorte não. Deus não se preocupa não, Marcos, se preocupa não. Meu irmão, você não sabe quantas noites, quantos dias, quantos finais de ano e carnavais eu passei com a cara na palavra para entender os princípios de família, senão a minha família tinha caído. Mas a gente não quer a palavra. Alguns conhecem meu testemunho, sabe como que é a vida desgraçada dos meus antepassados e como eles sofreram de enfermidade e quantos deles morreram cedo e morreram numa cama, anos e anos sem conseguir levantar de uma cama. Você acha que eu estou de pé aqui por quê? Porque eu sou forte? Tem dia que eu levanto e não estou nem sentindo os pés. Não sei nem se quando eu colocar o pé vai funcionar. Sair da cama se vai funcionar. Mas eu já vou falar em nome de Jesus. Você não sabe o quanto que eu tive que buscar libertação, palavra, bênção sobre saúde, sobre cura, maldição hereditária, porque os meus antepassados
Todos tiveram doença nos ossos, quebraram os ossos, tiveram que trocar osso da perna. Tem uma tia que trocou o osso dessa perna, trocou essa. Até o dia que eu busquei, uma pessoa orou por mim, quebrou a maldição, um demônio saiu. O problema é que a gente acha que com essa mensagem religiosa e com esse cerimonial religioso, e de qualquer jeito, a gente vai ter uma grande colheita. Se você não buscar a palavra de cura, não tem cura, não tem colheita de cura. Se não buscar a palavra para a família vai ser mais uma dentro da árvore genealógica arrebentada. Pega os meus antepassados, todos eles, família separada, destruída, amante, todos. Pega 3, 4 gerações para trás, todos. Vocês acham que foi sorte? Não, é que eu tive que buscar, fazendo faculdade, estudando, trabalhando, fazendo bico. Não porque eu era pastor, mas porque eu queria vencer as dores. Eu queria vencer as maldições hereditárias. Eu queria ter uma família abençoada. Mas as pessoas dizem, não, tá bom, já entendi. Perdão? Sobre perdão? Já entendi sobre perdão, pastor. Já entendi, pastor. Entendeu nada. Já entendi já sobre a vida financeira, pastor, já entendi. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E tudo que o inimigo semear na sua terra escura de ignorância, vai ter dores. Se você não tem conhecimento na área da saúde, você vai adoecer. Se você não tem conhecimento na área da família, a sua família vai ser destruída. Se você não tem conhecimento na área financeira, você vai passar necessidade. Não tem outro jeito, irmão. Ou é a palavra do reino que dá colheita, ou uma vida religiosa. Luz ou trevas. No Egito, diz que teve dias de trevas. E a palavra descreve no original que as trevas eram tão densas que dava-se para tocar as trevas. Porque nós sabemos que trevas são demônios. E no Egito, as 10 pragas do Egito, diz que as trevas eram tão densas que dava para se tocar. As trevas eram tão densas que eles se sentiam sufocados. Uma das primeiras experiências, assim, voltando para a igreja, vi muita coisa feia. Mas eu lembro do apóstolo lá em São Mateus orando por um jovem, e aí o apóstolo começou a orar, libertação e bênção, um espírito de morte que estava cirandando aquele jovem. Ele entendeu que ia ser liberto aquele jovem, e na hora, assim, ó, grudou no pescoço dele, que o jovem se debatia, porque não conseguia respirar, você conseguia ver, assim, eu estava nos primeiros, você conseguia ver a garganta dele, assim, apertada por uma mão, e ele não conseguia respirar. Aí o apóstolo pediu, olha, igreja, estenda as mãos, orou, puf, aí o diabo saiu. Aí, as trevas são densas, as trevas sufocam, ou tem luz, ou tem trevas, ou tem calor, ou tem frio. E por quê que Deus não aceita a mistura? Um pouquinho da igreja, um pouquinho do mundo, eu vou escutar um pouquinho Deus, um pouquinho o jornal, eu vou um pouquinho na igreja, vou lá um pouquinho lá, não sei mais aonde, e vou buscar Deus aqui, vou ali, essas misturas. Deus vomita, ou você é luz, ou você é trevas, ou você é quente, ou você é frio, porque se você for frio, ele vem com calor, se você estiver em trevas, ele vem com a luz, e quem estiver assentado na sombra da morte, viu a luz, recebeu libertação e cura. Agora, quem quer viver misturado de qualquer jeito, um pouquinho na igreja, um pouquinho, não, aqui não precisa ir na igreja não, pastor, eu assisto aqui no culto em casa mesmo, eu venho aqui, eu vou lá, eu venho aqui, todas as igrejas, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse, só eu levo a Deus, só eu, nenhuma religião leva, nenhuma igreja leva, é só Jesus, a mensagem do reino, a semente. Então você tem que ser luz, porque aonde tem trevas tem demônios e tem veneno. Você tem que ser santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É o tema do ano. Agora preste uma atenção aqui, preste muita atenção agora para uma grande libertação. Porque a gente pensa, santificação é deixar o pecado. Quantos acham que santificação é deixar o pecado?
É sair do pecado, é se misturar. E fala uma coisa, Deus criou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí no sábado, Deus pega o sábado e separa o sábado e santifica o sábado. Por quê? O sábado estava em pecado? O homem tinha pecado? O sábado estava em pecado? Por que Deus separou o sábado e santificou o sábado? Porque ele era pecado? Tudo era bom na criação, ou na segunda criação. Tudo era bom, mas Deus pega algo que é bom e santifica. Santificar não é sair do pecado, santificar é separar para Deus. As pessoas dizem, pastor, eu preciso me santificar, deixar o pecado. Não, você precisa se santificar, isso é de Deus. Então, é luz, é santo, santificação, conhecimento, sabedoria e revelação. A luz é santa, a luz é conhecimento. O que vai garantir a você um ano de maravilhas é luz, ele é a luz do mundo. O que vai garantir um ano de maravilhas é a santidade, santificai-vos. O que vai garantir um ano de maravilhas, de colheita, é o conhecimento, a sabedoria. Oséias diz, o meu povo sofre porque não vem à igreja. O meu povo sofre porque não ora. O povo sofre porque não canta. O povo sofre. Não, o povo sofre porque não tem conhecimento. Aonde não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem revelação, não tem santidade, não tem luz, é aí que o diabo trabalha na sua vida. Por que os nossos filhos estão sendo atacados na vida sexual? Por quê? Porque falta conhecimento. Os pastores precisam voltar a pregar e dizer homem com homem, mulher com mulher. Mas os pais nunca falaram isso para os filhos. Os pais têm vergonha de falar sobre sexualidade. Os pais têm vergonha de falar sobre as partes íntimas, sobre limpeza, sobre higiene, sobre proteger os filhos. Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Os pais e as mães nunca falaram isso. Os nossos filhos têm trevas na vida sexual. E o diabo está deitando e rolando na vida sexual. Ou a gente acorda, ou a gente tem uma vida com vida, ou a gente está na luz, com santidade, com conhecimento e sabedoria do mundo espiritual, ou o diabo vai continuar semeando, e você vai falar assim, pastor, mas eu sou tão bom, pastor, eu sou tão esforçado, mas aonde não há conhecimento e sabedoria, há dor, há pouco resultado e sofrimento. A terra é maldita, dores. Semeou sangue do irmão, a terra vai produzir menos. Agora, se você entender a mensagem do reino, você vai colher só coisas boas. Só coisas boas. Sabe, se coloque de pé. Final do ano as pessoas estão alegres, estão comendo.